welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de review and exercise sobre lá o tema de quê? De verbo to have. Esse verbo que é um verbo simples e irregular, que tem algumas funções aí na gramática da língua inglesa. É um verbo que a gente trouxe algumas informações sobre ele. De forma bem resumida, eu vou falar aqui na nossa aula 23.2, do título que a nossa aula teve aí, foi I have a dream, eu tenho um sonho, e o teu sonho foi atendido de aprender sobre esse verbo? Acredito que sim, né? Porque é um verbo simples. Temos aqui as formas dele lá no presente, passado e futuro. Tá bem pequeno aí, mas vocês conseguem enxergar, né? Se não consegue enxergar, a gente vai mudar essa situação. Vem aqui a imagem toda para os alunos, por favor, e eu apareço depois. Olha aí, vamos relembrar. No present, no presente, você tem o quê? Você tem essa questão aqui do quê? Da conjugação, onde só muda somente na terceira pessoa do singular. Então, você tem aqui have para todos os pronomes pessoais, todos, exceto terceira pessoa do singular, que recebe has. Lembra que esse has aqui só vai aparecer nas formas afirmativas. Na forma do presente, em frases negativas, interrogativas, você sabe que aprendeu comigo lá no Simple Present que você vai ter os auxiliares do e does aparecendo nas frases negativas e interrogativas, dependendo do pronome pessoal que é utilizado, né? E você não vai ter mais o has nas formas negativas e interrogativas, só nas afirmativas. Tudo bem? Lá no futuro, antes do futuro, vamos falar do passado, vamos pular aqui para o passado para depois ir para o futuro, certo? O passado dele não tem muito o que dizer, né? Porque você só tem aqui a estrutura de had para todos os pronomes pessoais. Então, para você dizer que tinha uma coisa, você sempre vai usar o had. Eu tinha, ele tinha, nós tínhamos e assim por diante, had para todo mundo. No futuro, agora indo lá para o futuro, o que vai acontecer? Todo mundo também vai receber a mesma conjugação verbal. Você vai usar o will, que é o verbo modal do futuro, né? Ele que vai dar essa ideia de futuro no verbo que vem a seguir. Então, ele vai modificar o verbo que vem a seguir, que é a modificação aí do futuro. Então, nós temos o have para todo mundo. Então, é nesse momento que você vai usar have para todo mundo. Ah, mas por que eu uso have aqui no futuro com he, she, it, e aqui no presente eu não posso usar? Não sei, alguém fez assim, alguém decidiu que ia ser assim, é uma loucura desse jeito mesmo. Mas lembrando que você está usando aqui o have, porém antes dele tem o will, tá? Então assim, é como ele está aqui junto com ele, não exatamente junto com o pronome pessoal. Então veja bem essa questão aí, tá bom? Essas são as conjugações. Eu trouxe aqui para vocês 3 frases lá da nossa aula, para relembrar aí algumas questões com o verbo to have. Vamos falar da primeira frase aí, da primeira questão que eu falei lá na aula. O verbo to have é o verbo ter no sentido de posse. Ou seja, para você dizer que você tem alguma coisa, que algo pertence a você, né? Eu tenho, ele tem, nós temos, e assim por diante, você vai usar o verbo to have. We have 2 dogs for adoption. Então, nós temos 2 cachorros para adoção. Temos, no sentido de ter, mesmo de posse. Aqui é a questão lá do present participle, onde você tem um gerúndio ao fim do verbo to have, esse ing, que a gente falou sobre isso já, que é esse ando, endo, ido do português. E aí você precisa cortar a vogal E do verbo have para poder colocar o ing. E aí você usa com o verbo to be antes dele, porque toda vez que você usa esse ing com esse sentido de ando, endo, indo, de falar que uma ação está acontecendo no momento da fala, que no caso no presente, porque a gente está aqui no presente, é o verbo to be am, né? Você vai precisar fazer isso. Então, eu nem lembro o que eu estava falando, eu acabei me perdendo aqui. I am having fun in this party. Eu estou tendo, não. Lembra que eu falei que nessa frase aqui você vai falar de uma outra forma? Porque nem sempre, outro ponto que a gente discute lá na nossa aula é que nem sempre você vai ter uma tradução para o verbo have. Às vezes você traduz ele de acordo com o contexto. Aqui é uma delas, ó. Eu estou me divertindo nessa festa. Você não precisa falar, eu estou tendo uma diversão, porque fica estranho, né? Outra questão que a gente falou lá do verbo to have, essa questão do have to. Have to com essa ideia de verbo modal, com a intenção de falar que é o quê? Uma necessidade, né? You have to wash the car. Você tem que estar com o carro todo sujo, eu olho para o teu carro e falo assim, pô, cara, you have to wash the car. Você tem que lavar o carro. Uma necessidade, né? Praticamente uma obrigação, porque o carro está todo sujo. Essas são as questões, basicamente, que a gente comentou na nossa aula. Chegou o momento da sua atividade de sala. Tá fácil, tá easy. Be right back.
I'm back, estou de volta. Let's correct. Vamos tirar nossas questions. E aí a gente tem aí um quê? Um quadrinho, né? Uma comic strip, cartoon, certo? Um quadrinho onde você tem umas informações, das quais eu vou ler lá, porque aqui não fica difícil de eu enxergar. Temos uma interpretação de texto, que é uma tirinha, e vamos fazer a leitura a partir de agora. Mas aí é aquela questão, né? Eu sempre falo para vocês, primeiro lê o que a tirinha está pedindo, lê tudo em português que você pode ler em português, para depois você ir para a informação em inglês. Eu faço o contrário aqui porque eu sou gaiata, mas olha só, hoje eu vou fazer diferente. Então, olha só, segundo a tirinha, o garoto quer correr na chuva, o cachorro não tem uma casinha própria, aqui seria um ponto final, não uma vírgula, né? Mas é um erro de digitação, como sempre, né, professora? Ai, ai, ai. Não era para ser vermelho, era para ser em preto. Aí eu venho aqui e arrumo, só piora a situação. O garoto precisa de um guarda-chuva para ir para casa, ou para ir para casa, coloquei para ir para casa, mas seria interessante para ir para casa, né? Ou letra D, o cachorro espera seu dono na chuva, ou letra E, o garoto não sabe o que o cachorro faz para se proteger da chuva. E aí a gente vai para a tirinha. Claro que na tirinha você tem aqui a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Eu acho que a linguagem não verbal ajuda muito nessa aqui, porque você tem um garotinho numa sala de aula, né, falando com alguém, depois um frame só ele, só a imagem dele, outro frame onde mostra ele, e da mesma forma aqui no primeiro quadrinho, e lá no final você tem o Snoopy, que se trata do Snoopy, do Charlie. Charlie é o dono do Snoopy, e o Snoopy aqui na chuva, né, aparentemente com uma máscara, essa máscara aí protegendo ele, e ele tá em cima de, quem conhece o Snoopy sabe que ele tem uma casinha, né? Ele tá em cima justamente da casinha dele. Aí você se questiona, mas por que ele está em cima da casinha dele na chuva, podendo estar dentro e não se molhando? E aí, a gente tem aqui o Charlie falando a seguinte situação. Yes, ma'am, I need to run home because it's raining and I'm afraid my dog is getting wet. Ele fala o seguinte, sim, senhora ou madame, enfim, para a professora dele, com certeza ele está falando, ele fala I need to run. I need to run é quase como um I have to run. A gente acabou de ver essa questão do have to, com esse sentido de necessidade. Aqui também tem nesse sentido de necessidade. I need to run, eu preciso correr? Não. Esse run home não é exatamente correr para casa. Pode ser, eu preciso ir para casa, mas de uma forma mais rápida, né? Uma coisa que tinha que acontecer rápido. Mas eu posso traduzir, eu preciso ir para casa. Não preciso exatamente falar correr, porque o verbo run significa correr. Because, ele dá aqui, quando você vê esse because, ele sempre vai dar um motivo, uma causa, porque esse because é o porquê de resposta. Ele vai dar a causa, o motivo de algo. It's rainy, então está chovendo, aqui o present continuous, né? A gente tem que o ing, porque está chovendo. E, da outra informação aqui, I am, ou I'm afraid, eu tenho medo que meu cachorro, my dog, is getting wet. Que meu cachorro esteja se molhando, is getting wet. Então, temos o ing aqui, né? Esteja se molhando. Aí, na verdade, o wet que é molhar, mas na hora de traduzir aqui, a gente fala getting wet é se molhando. Aí ele continua. Yes, he has a dog house. Sim, ele tem uma casa de cachorro. E pior que em nenhum momento a professora foi falar com ele continua falando. Antes que a professora questione sobre a casinha de cachorro, ele já fala, sim, ele tem uma casa de cachorro. Yes, he has a dog house. Olha que a estrutura do verbo to have na terceira pessoa. Ele tem, he has a dog house. Mas he never goes in it. Mas ele nunca vai nela. Né? Esse it aqui em referência a dog house, a casa, né? Então tá como objeto. Esse goes aqui nada mais é que o verbo go na terceira pessoa do singular, porque a gente está falando do quê? Do cachorro, e ele usou o he para falar de cachorro, sim. Você pode usar he, she para falar de animal, basicamente de animal de estimação, tá? Se for macho é he, se for she é fêmea, tá?
pode sim usar isso. Então ele fala but he never goes, mas ele nunca vai. Never é uma frequência, nunca vai. Goes vem do verbo to go, só que a gente está aqui na terceira pessoa do singular, do simple present. E aí, para verbos que terminam com O, S, SH, CH, X, Z, o que acontece? Lembra lá na terceira pessoa, se acrescenta o ES ao fim do verbo, que é uma conjugação de terceira pessoa do singular, tá? Por isso tá assim. E aí ele responde o seguinte, continua respondendo não, continua argumentando. No, he doesn't have an umbrella. E ele começa aqui eu adoro essa fala dele, porque ele falando sozinho, né? Ele, sim, ele tem uma casa de cachorro, mas ele nunca vai. Aí depois ele começa aqui o terceiro quadrinho com não. Ou seja, no, he doesn't have an umbrella. Não, ele não tem um guarda-chuva. I don't know what he does when it rains. Eu não sei o que ele faz quando chove. Então, ele não faz a mínima ideia que o cachorro dele, na verdade, fica fora da casinha. É uma coisa que ele já sabe, né? Porque ele disse que nunca entra na casinha quando chove. Mas ele não sabe o que ele faz para se proteger. E aqui a gente vê na imagem o Snoopy com uma máscara se protegendo apenas o rosto, aquelas máscaras de banho, né, de mergulho. Acho que deve ser essas máscaras de mergulho. Tá estranho, mas eu acho que deve ser uma máscara de mergulho, né? Porque faz mais sentido. E nem tanto sentido assim, mas a gente na brincadeira a gente fala que deve ser, na minha concepção deve ser uma máscara de mergulho por causa disso aqui, ó, desse bichinho aqui que tá levantandinho aí. Eu acho que deve ser isso. E aí ele fala essas coisas. Então, qual seria a resposta correta aqui? O garoto quer correr na chuva, não, a gente sabe que ele não quer correr na chuva, o cachorro não tem uma casinha própria, a gente viu que tem sim. O garoto precisa de um guarda-chuva para ir para casa? Não, é mencionado a umbrella, mas em nenhum momento ele que precisa de guarda-chuva. Ele falando que o Snoopy não tem um guarda-chuva, que ele não tem, olha aqui na frase interrogativa do verbo to have, no simple present. He doesn't have an umbrella, não tem um guarda-chuva. O cachorro espera seu dono na chuva. O Snoopy não está exatamente esperando o Charlie na chuva. Ele não está ali para esperar o Charlie na chuva. Não é sobre isso. E na letra E, que é a minha resposta correta, o garoto não sabe o que o cachorro faz para se proteger da chuva. E é exatamente o que ele fala bem aqui na última frase que ele usa. I don't know what he does when it rains. Eu não sei o que ele faz quando chove. E na questão aí de fazer, né, da questão de se proteger da chuva, porque toda essa questão aqui que ele falou antes é justamente sobre ele ir para casa para ajudar o cachorro dele que não entra na própria casinha para se proteger da chuva. Então, quando ele fala isso, I don't know what he does when it rains, é com esse sentido aí de não saber o que o cachorro faz para se proteger da chuva. É isso. Então, resposta letra E. Olha só, na 2 você vai marcar a alternativa que o verbo to have tem o quê? É sentido de necessidade. Então, a gente viu que tem sentido de posse na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, verbo ter no sentido de posse, mas ele também expressa sentido de necessidade quando ele vem lá parecido com o verbo modal. A gente falou em um momento lá na nossa aula sobre isso. Na letra A, I have an idea, esse I have an idea, o que significa? Eu tenho uma ideia. Então, eu tenho, está no sentido aqui de posse, que você tem o quê? Uma ideia. Então, não é necessidade. Na B, I don't have enough money to travel. I don't have enough money to travel. O que é isso? Eu não tenho dinheiro suficiente, tá? Para viajar. I don't have enough money to travel. Eu não tenho dinheiro suficiente para viajar, apesar de ser uma necessidade aí, aqui a ideia do have não está como necessidade. Não está como necessidade, apesar da frase parecer uma necessidade. Então não é. Na C, does she have to move out? Does she have? Aqui é have, tá, gente? Não sei nas atividades de vocês podem ter vindo com has, mas é have, eu consertei aqui. Então nós temos aqui o have, e aí aqui sim, nesse caso aqui, a gente tem a questão da necessidade. Por quê? Lá na nossa aula a gente viu sobre o have to, que é essa questão do ter que, no sentido de necessidade, have to. Aí logo em seguida tem que vir um verbo. Eita, que esse meu negocinho fica feio demais. Tem que vir um verbo. Nesse caso aqui na minha frase, o verbo que veio foi o move out. Oh, gente, tá aqui. Move out, que é o verbo se mudar. Então, have to, você precisa de um outro verbo logo em seguida. E aí dá essa ideia de ter que se mudar.
E aqui é uma pergunta, ela tem que se mudar? Ou seja, isso é uma necessidade, ela tem que se mudar, isso é uma necessidade? Does she have to move out? É isso, minha resposta é exatamente a letra C. Não seria a D, porque aqui é posse também, fala de ter ou seja, de posse. He has an actress sister, ele tem uma irmã atriz. E aqui, are you having breakfast? Você está tomando café da manhã? Com essa questão, né, do breakfast, da refeição. E aqui o having com ing, então estou falando você está tomando café da manhã, não está tendo café da manhã. Na 3, o que você vai fazer aqui? Responder com short answers. Bem simples. De acordo com os short answers que vocês aprenderam lá na última parte da nossa aula, de acordo também com a tua vida, porque isso aqui é pessoal, tá? Pessoal, então cada um vai responder de acordo com o seu. Então, do you have siblings? Aí você teria duas respostas. Se fosse afirmativa, você responderia para todas, inclusive. Vou responder de forma geral. Se fosse afirmativa, seria yes, I have. Porque você está falando de você, então é sempre eu. A pergunta é para você, a resposta é eu. Quem está respondendo é você, entendeu? Aqui na perspectiva sou eu respondendo. Se fosse na negativa, qualquer uma dessas A, B e C, você responderia no, cadê? No, I don't. Ponto. Acabou. É isso. Então, do you have siblings? Você tem irmãos ou irmãs? Se sim, yes, I have. Se não, no, I don't. Does your teacher have to tell you to pay attention in the class? A sua professora precisa dizer, olha a necessidade aí, para você prestar atenção na sala? Se sim, yes, I... perdão. Perdão, que agora a gente está falando da professora. Aqui a gente vai ter uma outra resposta. Foi mal, que agora que eu vi que a gente está falando da professora aqui. Aí até muda aí um panorama, né? Porque você tá com you aqui é para você e realmente as respostas são yes, I have ou no, I don't na negativa. Mas como você tá aqui com uma pergunta sobre a sua professora, aí o que vai mudar é apenas o sujeito. Does your teacher? Depende do seu professor, sua professora pode ser um homem ou uma mulher. Então você pode responder yes, she has, né? Porque você está falando de uma professora mulher. Ou no, she doesn't. Beleza? Agora, se for um professor homem, o que vai mudar? Apenas o sujeito. Então seria yes, he has ou no, he doesn't, tá? Só muda o sujeito. Yes, he has ou no, he doesn't. Ou então, você pode usar a própria palavra teacher. E no lugar de your, você vai colocar my, porque eu estou perguntando da sua professora. E aí, na hora de você responder, você falaria minha professora ou meu professor. E aí seria yes, my teacher has. Ou no, my teacher doesn't. Porque aí você não usaria o she nem o he. Tudo bem? Acabei esquecendo aí que na letra B você tem uma pergunta aí com o sujeito your teacher. Então a pergunta não é sobre você, e sim sobre sua professora, a terceira pessoa do singular. Pergunta feita para você sobre alguém na terceira pessoa do singular, que é o your teacher. E na letra C, a pergunta é sobre você novamente. Do you have time to relax after school? Você tem tempo para relaxar depois da escola? Do you have time to relax after school? Você tem tempo para relaxar depois da escola? E aí a resposta vai ser yes, I have ou no, I don't. E é isso, porque a pergunta é feita para você, tudo bem? Nessa 4 você teria aí, qual alternativa apresenta a forma do passado do verbo to have? Então a gente viu que a forma do passado do verbo to have é formada pelo... sempre acontece isso, é formada pelo quê? Pelo um verbo muito pequenininho, que é um verbo que vai assumir para todos os pronomes pessoais, que é aquele had, ele fica com todo mundo. A gente viu lá inclusive na nossa revisão. Então, qual é a única alternativa que tem o had aqui? É justamente a letra C. The girls had pizza last night. Porque você tem I have been to Brazil. E aqui a gente tem aqui o presente perfeito, nada a ver, porque o have aqui é auxiliar. Vivi has an English test to do. Aqui a gente tem o verbo has na terceira pessoa do singular, lá no presente. Na letra D, you have to try one more time. A gente tem a questão do have to aqui para expressar necessidade. E they don't have a clue of the truth.
Eles não têm uma pista da verdade onde tem a forma negativa lá do simple present. Então, a única que apresenta o verbo had na negativa, ou perdão, no passado, é exatamente a letra C, por causa do had. Então, as garotas comeram pizza last night, na noite passada. Olhei para vocês as nossas referências. E, finalizando aqui a nossa aula. Nossa aula de... Aula não, né? Porque isso aqui não é aula, isso aqui é revisão e atividade. Vejo vocês na nossa próxima aula, que vai falar sobre verbos modais. Vamos ter 2 aulas sobre verbos modais, começando na aula que vem, na aula 24. See you next class. Bye.